Dando umas olhadas. Ah, é? Tem. O braço é maureba, né? Vamos alegrar, né? Porque a vida é séria demais, né? Vamos alegrar. Essa brincadeira, o pessoal aí tá brincando, né? E às vezes eu fico perguntando, aonde que está escrito que Deus proibiu nós de alguma brincadeira, né? Algum humorismo? Não tem lugar nenhum. A tristeza é uma ponta e a gargalhada é outra. O riso é o meio. Então nós podemos e devemos dar risada a benefício dos nossos corações. Não pode a gargalhada e nem a tristeza demasiada. Então essa vinda mensal a esta casa de oração tem me proporcionado alguns efeitos de dificuldade, porque eu me esforço para tentar superar o que eu venho no dia a dia falando aqui. Busco um tema, né? Mas tudo cai em nós solucionarmos os nossos problemas. É a mesma novela. Começa com o mal e terminamos no bem se procurarmos permanecermos no Senhor Jesus. E em toda novela que nós assistimos então, na televisão é assim. Começa com o mal vencendo e só no último capítulo o bem proporciona. E quem fala, por que eu não continuo agora, né? Parece que é sempre assim. Mas na realidade a vida nossa é mais ou menos isso daí. E todos nós fomos convidados, né, por Deus a interpretar um novo papel. Até algumas outras encarnações interpretávamos alguns papéis rústicos, papéis problemáticos, ignorantes e tudo mais. Talvez nós obtivemos de Deus compaixão, a misericórdia, para que nessa jornada nós pudéssemos então nos avantajar. E Ele então concedeu-nos a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. A religião, de uma certa forma. Cada pessoa no seu departamento de entendimento diante do conhecimento que ele pode ter e abrigar. Então nós estamos interpretando um papel de criaturas boas. Nós não somos assim? Porque na verdade nós ainda rosnamos, vou falar essa palavra, ainda com muita mágoa, com raiva, com ódio, com ira, muitas coisas que nós guardamos. E é difícil tirar isso, porque nós estamos numa fase de transição, porque nós estamos entrando num período, em termos de espírito, que se chama humanidade. Nós estamos colocando em nossa vida humanidade. Não faz muito tempo que nós abandonamos a animalidade. Agimos como era dentro da lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. E esse novo papel que nós estamos interpretando, nós vamos ter muita dificuldade de colocá-lo no dia a dia, que é o bem permanente em nossas vidas. Antes de lançarmos mão daquilo que nós já o somos e já fazemos, é preciso raciocinar. Eu devo me conter. Então, para isso, quem que governa nós, que se chamou Jesus Cristo e continua com este mesmo nome, ele fez o que nós precisamos fazer. Ele tinha, sob o seu domínio, sob a sua conjugação de mando divinal, vários espíritos que poderiam ter feito o que ele fez. Ele não precisaria. Mas para dar um exemplo do papel real que cabe a todos nós, Jesus dispensou qualquer criatura e veio pessoalmente
viveu o que provavelmente todos nós vivemos, uma vida de calvário, de dificuldade. Por mais que a gente tenha os benefícios e algumas tranquilidades, no fundo nós temos um desafio, porque nós nunca estamos contentes com o papel de nossas vidas. É da lei de Deus, da vontade dele, que nenhuma criatura se sinta realizada. As que assim pensam e agem, provavelmente ela vai ser impulsionada para frente pelo tédio. Mas quem sempre discorda, tem que melhorar, é dos melhores atores aqui na Terra. E Jesus deixou coisas extraordinárias, só que não explicou detalhadamente para nós. O evangelho dele nem foi escrito à época dele, após. E nós estamos estudando e entendendo. Como nós tivemos 1859 anos numa dificuldade, houve por bem a misericórdia de Deus enviar a doutrina espírita em outubro, aliás, em 18 de abril de 1859, no ano do lançamento do Livro dos Espíritos. Dali para frente, nós temos aonde buscar. A Beth, quando estava fazendo a leitura, então, da lição da noite, diz que a ciência tem que colaborar conosco, e realmente tem. A ciência, ela está nos livros. E de nós não temos muita ciência do entendimento da lei. Então, quando nós apanhamos o Evangelho, numa hora de tranquilidade ou de crise, às vezes a gente não acha o fundamento ideal dele e a gente fica preocupado. Como que eu vou entender? Muitas pessoas fazem esta pergunta: como que eu posso entender? Então, no capítulo 17, Jesus estabeleceu um pedido para nós. Sede perfeitos. Toda vez que nós somos chamados para qualquer coisa, nós alegamos lá: quem sou eu? Eu não tenho conhecimento, eu não consigo, eu não tenho entendimento. Mas quando Jesus traçou esse convite, ele não fez isso daí só para deixar uma conversa para nós. Ele deixou isso daí que é perfeitamente possível aperfeiçoar a nós e sermos perfeitos. Mas até que ponto que eu posso ser perfeito? Então, São Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim: que se ele falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se ele desse todos os bens para repartir entre os pobres, se ele desse o corpo dele para ser queimado vivo. Então ele foi falando tudo que ele podia dar, mas se ele não tivesse caridade, de nada valeria. Nós podemos ser o melhor religioso, mas se a palavra caridade não exercer domínio nas nossas ações, tudo ficará do mesmo jeito que nós chegamos e não conquistaremos coisas nenhuma. Mas é obrigatório nós aperfeiçoarmos, adquirirmos qualidades novas, iguais às que Jesus colocou? Sim, desde que queiramos. Quem não quer, não tem problema. Por isso é que nós somos eternos. Nós viveremos a eternidade, e na eternidade, sabe Deus aqui, 1 ano, 2.000 anos, 3.000 anos, a gente queira ser perfeito. Só que nessa jornada, neste momento, nós estamos sendo convidados a examinar esse termo, seres perfeitos. Então, mas o que Jesus nos colocou na proposição? Bom, a perfeição nossa começa da seguinte forma, que Jesus disse: amareis a Deus acima de todas as coisas. Muitos de nós dispensamos Deus
Muitos de nós não fazemos culto de Deus, muitos de nós não agradecemos a Deus, muitos de nós nem sequer mencionamos a Deus. Eu tenho por hábito, que virou costume, dizer a todos: fica com Deus ou vai com Deus, em todas as conversas minhas. E eu percebo que muitas pessoas nem diz muito obrigado. Se eu digo para ele muito obrigado, ele diz tudo bem. Mas se eu falar Deus te pague, muitas pessoas que não querem nem ouvir falar o nome de Deus resmungam. Muitas pessoas. Porque quando nós falamos o nome de Deus, significa o seguinte: nós temos que obedecer a alguém. Nós não somos autônomos e não temos liberdade total para fazer da vida o que nós quisermos ou o que nós queremos. A vida nossa tem que estar subordinada à vontade de Deus. Isso é o pedido de Jesus: amareis a Deus acima de todas as coisas. Bom, nós imaginamos e ouvimos muitas frases seguintes: a minha vida é a minha família, os meus filhos são a minha vida. E quando menos esperamos, a vida retira eles do nosso lado e cada um vai para o seu canto. E já não se torna mais a nossa vida. Ainda conversando com uma jovem hoje de 20 anos, ela se separou do relacionamento dela, de casamento, e foi me contar as coisas. E aí, eu falei assim: bom, então você vai voltar para a casa da sua mãe, né? Não. Eu não quero mais voltar para a casa da minha mãe. E a mãe desesperada para acolhê-la. Ela não. Depois que a gente sai da casa da mãe, do pai, não é a mesma coisa. Eu quero o meu canto. Então, matematicamente, e muitos exemplos, a família nossa não pode ser a nossa vida. Pode ser uma parte dela. O interesse maior nosso pode ser por ela, mas não pode ser a nossa vida. Como nada pode ter maior grandiosidade do que voltarmos a Deus. Em tudo que nós fizermos, agradecermos a Deus. Então, na vida, mas eu tenho que todo dia falar com Deus, com certeza, até adquirirmos a perfeição necessária. Porque quanto mais nós crescermos, mais nós interessaremos pelo nosso Pai, mais ficaremos radiantes e felizes de ver que realmente nós somos dependentes 100% de Deus. Concedeu-nos Ele a inteligência para nós ir de encontro a Ele pelas qualidades que nós iremos desenvolvendo. Colocar Deus de lado, negar Deus, esquecer Deus é um problema difícil e que causa dor. Diz que quando Deus criou o mundo, Ele selecionou vários trabalhadores. Diz assim: você vai cuidar da natureza, você vai cuidar da terra, você vai cuidar dos pássaros. Deu assim bastante tarefa. E disse para uma pessoa: você vai cuidar dos homens. Temporariamente, Deus chamava todos para prestar conta. Todo mundo comentava que estava no progresso. O que cuidava dos homens, falava: Senhor, os homens não estão desenvolvendo. Mas por quê? Não estão desenvolvendo. Voltava uma nova oportunidade. O que era encarregado da condução dos homens dizia assim: Senhor, os homens estão esquecendo o Senhor. Aí chegou numa certa feita em que foi pedido conta, ele assim: os homens, Senhor, esqueceram do Senhor realmente. Ele falou: não, eles não esquecerão mais de mim. Pode deixar. Diz que Deus foi num canto e fez uso dos poderes dele, pegou uma vasilha e disse assim: isso daqui você vai despejar em todos os homens. Isso daqui se chama lágrimas. Toda vez que uma pessoa derramar lágrimas, eles voltarão para mim. E é pura realidade. Quando nós começamos a chorar,
de dor, de dificuldade, de decepção, seja lá o que for, de quem nós lembramos e procuramos? Foi por obra de Deus. Então nós devemos voltar a Ele, gostando da vida. E se a vida nossa vai numa marcha dolorida, de sofrimento, é aí que nós devemos pegar na mão do nosso Pai. Porque em todos os sentidos da vida, a dor será companheira nossa, porque ela é um espinho. E ela é que proporciona a nós mudar de lugar para frente. Deus não interessa que a gente permaneça na retaguarda. Então, para ser perfeito, a primeira coisa, nós devemos amar a Deus. Isso não tem nada. Ao deitarmos, obrigado, Senhor. Ao levantarmos, obrigado, Senhor. Todas as tarefas que fizemos, obrigado, Senhor. E se no decorrer das horas de vigília, que são as horas que nós dedicamos ao relacionamento da materialidade, do trabalho, da fraternidade, nós então comungamos as boas ideias e saímos bem, obrigado, Senhor. Se eu não sair bem, diante disso eu devo dizer, Senhor, sou capaz de dizer-lhe que eu não correspondi com a sua vontade, nem com o que o Senhor gostaria de ver em mim, mas não me perdoa não, me dê mais uma oportunidade, a sua misericórdia vai me proporcionar e nós vamos adiante. Depois, para sermos perfeitos, nós temos que amar o próximo. O próximo que está bem pertinho de nós. Mas o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. Eu falo e meu ouvido está bem juntinho. Então eu devo amar a mim no sentido não de egoísmo, mas no sentido de que eu proporcione a mim alegria, bem-estar e alguns lances de felicidade. Jesus já disse que a felicidade não é deste mundo, é que nós podemos ter lampejos dela. Pois bem, é no próximo que se aproxima de nós é que está a chave do sucesso e que nós temos maior relacionamento com Deus. Nós não precisamos ficar enaltecendo Deus. O Senhor, a sua magnanimidade. Deus fala assim, não, vamos parar. Eu não gosto de elogio. Trata bem o seu irmão. Só isso. Cuide do teu irmão. Principalmente, faça-se bom, mas muito bom, para ajudar os que são maus. Aí é que está a chave. Então, não adianta eu rezar, ajoelhar, fazer o que quiser se eu estiver em contradição com o meu próximo, em todos os sentidos. Não adianta. Nós devemos fazer. Porque quando nós procuramos Jesus no Evangelho, ele pede sempre atitude em nós. Então, por exemplo, na parábola do semeador, na parábola do bom samaritano, todo mundo sabe que é o maior exemplo de caridade, né? E aí começou a contar que um homem, Jesus começa assim, um homem que descia, verbo descer, então se está descendo a pessoa está em movimento. Para sermos perfeitos, nós temos que ter movimento. E daquela parábola do bom samaritano, vocês podem copiar. Jesus disse assim, um homem que descia de tal lugar foi assaltado, espoliado. Não é assim? Então, quando Jesus fala, por exemplo, da parábola do semeador, ele diz assim, um homem que saiu a semear. Movimento de novo. Nós não podemos ficar parados. O homem saiu a semear e semeando, a semente caiu aqui, caiu ali, caiu acolá. Não é assim? O verbo é sair, muda, dando movimento. Uma vez uma pessoa então disse a ele assim,
que não entrou no céu. Mas por que eu não entrei? Porque você não socorreu o teu semelhante. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me agasalhaste. Estive doente e não foste me visitar. Foste verbo fazer. Tudo movimento. Aí Jesus termina falando para assim: e quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim mesmo. Então, entre três coisas que nós podemos citar, tem que ter movimentação. O que vive na religião, ele não pode ter a religião como fosse algum programa televisivo, que ele vai, assiste, volta e nada lhe toca por dentro. Para sermos perfeitos, por exemplo, nós vamos fazer uma colocação, tudo que nós formos colocar na nossa vida é para não ter problema depois. Vamos fazer uma colocação aqui de fisioterapia. Tem alguma fisioterapeuta aqui? Ninguém? Pois bem, quando nós vamos numa fisioterapeuta, ela diz assim: deita aqui, né? Nós chamamos de qualquer jeito. Não, calma, devagar. A fisioterapeuta, educadamente, ela sabe os problemas do corpo. Aí, isso já me aconteceu agora com muitas pessoas. Aí você deita, ela diz assim, de barriga para cima, vira do lado, a gente vai de qualquer. Não, calma. Primeiro você vira essa perna devagar. Vocês sabem por quê? Porque lá na frente, quando nós passarmos dos 50, dos 60, começará a doer tudo. E todos os exercícios mal feitos, tudo aquilo que nós contrariamos a lógica do corpo humano em termos de esforço, porque ele diz assim: olha, abaixe, né? O fisioterapeuta pede para a gente abaixar e nós agachamos. Lá na frente dá problema. E a gente fala assim: mas por que eu não corrigi? Por que eu não melhorei? Porque nós não fomos perfeitos em olhar as atitudes nossas. Eu estava conversando com uma senhora no supermercado e estava comprando algumas frutas. Ela falou assim: o senhor gosta de frutas? Né? Eu gosto, porque a gente precisa. Nem sempre eu gosto, mas nós precisamos, porque o corpo requer muita coisa. Ela falou: é verdade. O senhor acredita que eu tomo tudo e meu corpo está sempre com anemia? É porque se alimentou a vida inteira erroneamente. Só comeu o que gostava, não o que precisava. E lá na frente, a pessoa começa a sentir o desgaste e quer corrigir. Não há mais tempo, não tem mais correção, porque não foi perfeito. Esses são exemplos pequenininhos. E agora, qual é o maior exemplo que nós possuímos? Da contenção da nossa maldade ou da nossa ignorância, colocando as virtudes de Jesus. Amareis, o verbo mais preciso é amar. Então, quem que ensina bem a caridade é o apóstolo São Paulo, lá no Evangelho. Ele abriu um tópico muito grande. Fora da caridade e na salvação. Faz uma colocação enorme. Por que São Paulo falou tanto, explicou esmiuçadamente sobre caridade? Caridade, no entendimento da grande maioria, é tirar o que sobra de nós para dar para quem precisa. Mas na realidade é dar do que somos, não é do que temos. Porque do que nós temos no bolso, nós estamos transferindo, mas do que eu sou é mais importante. Vocês imaginam eu precisar de um amigo e falar assim: você pode fazer um favor para mim? Perfeitamente, pode me pedir. Dado que ela é um caráter bom, isso é uma pessoa perfeita. Foi isso que Jesus pediu.
Então, outro dia eu estava comentando, né, com uma senhora, e vamos pegar uma colocação bem singela das cozinheiras e dos cozinheiros, né? Então, a pessoa, a cozinheira, ela se esforça, levanta, faz um almoço, põe na mesa que ela gostaria de servir aquela pessoa com amor. A pessoa mastiga porque ficou a noite inteira nas baladas, não, ele está apropriada no paladar para comer. Não, está mais ou menos. Levanta, larga com ninguém. Aquilo, a pessoa se decepciona, mas eu fiz com tanto carinho, eu fiz com tanto amor e estou recebendo isso, esse conceito, e estou recebendo essa resposta. Aí é que está a perfeição. Esquecer essa pequena decepção. Porque se não for assim, nós iremos amontoar só decepção, amargura, tristeza e raiva. E depois, para explodir, basta uma ferroadazinha, basta, como está no Evangelho, uma agulhada para a gente explodir e causar transtorno em muitas pessoas. Quando nós somos perfeitos, à medida que a gente sente as dificuldades, as contradições, ou tudo que os outros, eles então trazem de mal para nós, em vez de guardar, nós vamos tentar achar um escoador para não guardar, porque alguém aqui guarda sujeira dentro de casa ou faz limpeza? Uma boa limpeza. E guardar mágoa é a mesma coisa de guardar sujeira dentro de casa. Aliás, pior, porque acaba com a nossa saúde. Então, para isso daqui é uma alternativa divina, não é um conselho de qualquer pessoa, é um conselho de Jesus. Utilizando isso, a pessoa será uma séria candidata a viver longo tempo na terra, com alegria e bem-estar. Pode ser pobre, mas ela vive. O Chico, 92 anos, viveu. A vida dele foi carregada de sacrifício e dificuldade. No entanto, Chico Xavier era feliz. Tinha alegria constante na alma, porque ele colocava Deus em primeiro lugar e o próximo depois. E o último, ele pensava em si próprio. De todas as pessoas que se amarguraram, erraram, não tiveram tranquilidade nem felicidade. Simão Pedro, ou São Pedro, ou Pedro, ou apóstolo Pedro, ou São Pedro, que é o primeiro Papa da Igreja Católica, perdão, mas na realidade ele foi mais próximo de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele ficou lá na casa de Caifás, sob uma jaula, como fosse uma jaula. E Pedro sentou na multidão, igual vocês, observando Jesus preso. E aí, uma das mulheres levantou e falou assim: o senhor fazia parte do Cristo, o senhor fazia parte, o senhor participava, eu não conheci ele. O grande amigo negando o amigo. E Jesus não se amargurou. Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus olhou para ele com tanta piedade, vendo ele negando, decepcionando. Jesus olhou para ele e o Pedro sentiu uma tristeza tão grande que no Evangelho de Mateus diz assim depois que passou por isso: e Pedro chorou amargamente de não ter acompanhado e ter ido ao lado do amigo que tanto bem proporcionou a ele. Então, Pedro fugiu da onde estava destinado a ele viver. E toda pessoa que foge do compromisso, da vida, da circunstância,
ele está fugindo do olhar de Deus. E o olhar de Deus não se aborrece quando uma pessoa foge do compromisso que assumiu. Por quê? Vamos imaginar que nós tenhamos um rebanho de 350 ovelhas e elas estejam então no pastejo, estejam comendo. Dessas 300, 5 fogem para longe. O pastor fica com as 300 ou ele vai atrás das 5 que fugiram? Vai atrás. Vamos pensar um pouco. Deus fica com as 300 e olha as 5 que fugiu. Só que ele tem um instrumento para buscar. Ele não precisa abandonar a maioria. Ele tem um cachorro, um cão treinado para buscá-los. Quando nós fugimos do abraço de Deus, Deus tem não um cão, mas tem um instrumento chamado dor. Começa com lágrimas e termina com a dor. E rezamos a Deus para não terminar em remorso, porque aí tudo será complicado em nossa vida. Então, existem pessoas que sonham em trabalhar para ser perfeito. Eu preciso de trabalho para ser perfeito. Eu preciso estar dentro das coisas de Deus e de Jesus. Pois bem, uma certa feita, Pedro estava aborrecido, entediado, preocupado, e no entardecer ele pensava assim: meu Deus do céu, Jesus, quando ele estava aqui, ele tinha tanto trabalho, a gente trabalhava, corria tanto, gente para atender, isso na casa pobre dele. E Pedro olhava e falava assim: mas eu preciso de trabalho de novo, não tem como, sem Jesus parece que não procede, nada aparece e tudo mais. E ele ficou melancolia. Sabe aquele entardecer triste? E Pedro ficou com melancolia e pensando: se Jesus voltasse e me dissesse o que eu tenho que fazer, que é o que todos nós queremos, né? E Jesus falasse: vem aqui, Chibi, de hoje em diante eu caminho aqui, ou pego o rei. Vamos falar do meu pai. Meu pai que era assim: ou faz, ou o rei. Então, de repente, no entardecer, e 6 horas da tarde naquela época, chamava-se hora nona. 3 em 3 horas, né? Por isso é que Jesus falou que até que o galo cante 3 vezes, né? O galo canta às 3, às 6, às 9, meio-dia, sempre nesses horários. Por isso que Jesus mexeu nesse assunto. Então, disso formou-se uma névoa. Pedro olhou e Jesus apareceu novamente em espírito. Pedro falou: Senhor, o Senhor está vendo nos pensamentos? Jesus ficou quieto, calado na frente de Pedro. O Senhor percebeu que eu estou desesperado para trabalhar, porque o Pedro ele era muito impulsivo, falava demais no começo, depois ele virou um santo. E começou a falar, e Jesus em silêncio. Falou: Senhor, eu desejo, por isso que eu estava aqui aflito, que o Senhor trace o meu caminho, o Senhor me ajude, procure, mostre-me o que eu tenho que fazer na vida para trabalhar e ser aceito no reino de Deus. Jesus olhou bem para Pedro e disse assim: amanhã, só falou a palavra amanhã 2 vezes e desapareceu. Pedro não achou mais, ficou tão feliz que ele acordou muito cedo, apanhou umas rosas, pôs umas flores, limpou a casa e ajeitou a casa pobre, simples, humilde, e ficou ali olhando tudo e esperando Jesus. E olhava na porta e fez uma refeição ligeira, esperou Jesus, colocou frutas, as coisas, e Jesus não apareceu. De repente, por volta de
10 horas da manhã, vamos, 9, 10, por aí, um barulho infernal à frente da casa de Pedro. Ele saiu para verificar, era o tal de Joachás, um malfeitor que estava sendo procurado e que corria da polícia, dos guardas. E ele estava desesperado para achar um lugar para se esconder, porque ele sabia que se ele fosse levado à prisão, a vida dele terminaria. Quando ele forçou a porta, que Pedro deu face a face com ele, disse assim: ah, você, Joachás, você é aquele que é procurado pelas suas danuras, pelos seus assaltos, pelas suas coisas erradas. E foi falando uma série de coisas para ele. E ele implorou, pelo amor de Deus, para que ele deixasse entrar. Aqui não, bandido na minha casa não. Juntou ele, os policiais chegaram e Pedro entregou e foi preso. Vá cumprir com o que você fez. Pedro arrumou a casa e ficou e voltou, esperava Jesus. Quando foi 1h da bateu na porta. Ele foi atender. As mulheres naquela época que tinham poderes andavam de liteira. Os escravos, ou homens fortes, erguiam num caixote com seda, tudo muito bem arrumado. E apareceu uma mulher, eles desceram aquela liteira, colocaram no chão, e Pedro olhou, bater na porta, ele viu, era Júnia, uma meretriz famosa, bonita, e que vivia no mercado da vida, mercadejando o corpo um com o outro. E ela, em lágrimas, pediu a Pedro: Pedro, eu venho te pedir ajuda, orientação, amparo, porque eu estou perdido, estou cansado, a vida para mim é um inferno. E Pedro já olhou para ela assim, pôs a mão na cintura e você: é o que você plantou, é o que você merece, você bem tem que pagar por isso tudo, a minha casa não te receberá. Você, como infeliz mulher que é, vá para o teu lugar, não na minha casa. E fechou a porta. E Pedro, aflito, sobrecarregado, esperando Jesus, estava entardecendo quando bate na porta. Que ele abre, um homem caiu para dentro da casa dele. Era Jarim, um bêbado famoso. E caiu e falou assim, ele já deu aquele nome, gente, já não fala mais hoje: borracho, o que você veio fazer na minha casa? Levanta e some daqui. Aqui não é sumidouro, aqui não tem vício e não sei o que. E expulsou Jarim a pontapé. Mano, jogou ele na rua, o bêbado. E fechou a porta e começou a entristecer. De repente, uma névoa apareceu e ele olhou: ah, Senhor, até que enfim. Aguardei o Senhor o dia inteiro. Olha só como eu deixei. E Jesus, olhos baixos: Senhor, o que aconteceu? Esperei o Senhor o dia inteiro. E falou: Pedro, eu vim 3 vezes na sua casa e você não me recebeu. Quando veio Joachás, ele pedia por socorro. Você poderia tê-lo amparado, entenderia com as autoridades, ele tinha os débitos com as autoridades, mas você poderia interceder por mais tranquilidade. Quando Júnia apareceu aqui, fui eu que mandei que ela te procurasse. O desespero da alma e do coração dela era tão grande que eu achei que você era capaz de ajudá-la a sair do charco aonde ela entrou. E quando Jarim veio, eu também comuniquei a Jarim para te procurar. Quando ele fechou os olhos e abriu, Jesus já não estava mais.
Pedro aprendeu tardiamente que nós devemos fazer o bem, como diz o nosso popular, sem olhar aquilo. Quando os outros dizem, ele, vamos negar, não dê espasmos ao mal. Eu moro num quarteirão, logicamente em Oleara, e tem um vizinho que é caminhoneiro, e ele sai de 3h30, 4 horas da manhã. Mas para sair, ele tem o ritual do caminhão dele. Ele esquenta o caminhão, acelera, ele bate o corda, e a vizinhança inteira não está suportando. Ele põe música, ele conversa alto e tudo mais. E vieram me perguntar, você está gostando? Gostando, eu não estou acreditando, mas eu acordo. E nós, não, deixa logo, querido. Nessa hora é que nós entendemos o ser de perfeito. Em outra ocasião, se eu não fosse espírita, eu já tinha conversado com ele. E eu já teria, eu sozinho, não precisa chamar ninguém. Eu iria falar, cidadão, se eu não fosse espírita, cidadão, você pensa que você é o dono do mundo? Você acha que só você tem direito a coisa? Agora, como hoje eu estou no caminho, estou com Jesus, você sabe o que eu faço? Aquilo que está escrito: orai pelos vossos inimigos. Não é isso que está no Evangelho? Fazei bem aos que vos perseguem e ajudai os que vos caluniam. Não é para falar absolutamente nada. Orar. O Espírito de João de Deus, numa mensagem que ele deu em 1957 ao Chico, que era um poeta, ele diz assim: orai e vigiai, que nada te acontecerá de mal. Não é aquela de Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É outra prece. Quando alguém está prejudicando nós, Pai, abençoa essa criatura, porque, como Jesus disse para ela, ela não sabe o que está fazendo. Se ela soubesse, ela não ia fazer barulho, ela iria deixar o caminhão como um outro vizinho que mora no mesmo quarteirão, deixa na cantina. Esse está mais perfeito. E não contar nunca nada de nada. Quando a gente abre o livro Nosso Lar, tem uma irmã veneranda, um capítulo especializado. Está com sono, mano? Ou está cansado? Pode parar? Mara, ela gosta tanto da minha palestra que chega até a dormir. Ai, não estou dormindo não. Está só não. Ela fecha o olho. Fecha o olho de cada vez para dormir. Fica assim. Então, Não, vou falar para você que eu estou olhando. Faz tempo. Faz tempo. Não tem problema, isso daí não machuca. Então, é assim que nós somos perfeitos. Quem não prestigia nós, não tem problema. E a irmã veneranda além do governador de Nosso Lar, é a única pessoa que viu Jesus. E nunca comenta como foi. Não comentar a nossa grandeza e muito menos a malvadeza. O Evangelho fala assim, quando uma pessoa nos fere: não maldigais, não maldizei. Não é? Não é para maldizer que a pessoa fez a coisa errada. É para lamentar. Coitada, perdeu a oportunidade de fazer o bem. E assim nós teremos saúde, paz, a pressão não vai a 38 por 42, se é que chega, exagero, né? E nós teremos
nós viveremos muito bem na terra. Porque quando a pessoa quer ser perfeita, pega o Evangelho e estuda e começa a praticar, você sabe o que acontece? Deus envia um anjo para ajudá-lo no progresso. Só isso acontece. E Jesus, Ele ama as pessoas que são fracas, doentes e sofredores. Ele dispensa os que não têm isso. E foi por isso no dia que Jesus falou assim: eu não vim para os que têm saúde, mas sim para os doentes. Uma pessoa que provoca mal-estar, sofrimento em nós, ela é doente da alma. E a perfeição nossa é amá-lo como Jesus nos amou. É fácil ou é difícil de praticar os seres perfeitos? É? Difícil? Também acho. Se eu não fosse espírita, a minha esposa, né, quando em vida, ela falava assim para mim: eu dou graças a Deus de você ser espírita. Se não fosse, nós não estaríamos casados mais. Porque eu era arbitrário, duro. Mas a doutrina espírita, ela pega geralmente pessoas igual a mim, igual um dicionário, grosso. Não é inteligência, é grosso. E a pessoa, quando é mais grossa, mais estúpida, mais Jesus procura ela. E faz com ele o que a água faz com uma rocha. Água mole. Pedra dura, vai bater. Até que o coração nosso se rende a Jesus e disse assim: obrigado, Senhor Jesus, pela sua amizade e por ter me tolerado. Obrigado, Deus, nosso Pai, que nos abençoe.